Olá, consumidores de conteúdo exótico. E como é o inglês das ruas, o nome do mal é Legendary Ujest Some of the Max House. Espero que gostem. A história começa com nossa dignidade cósmica imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes caso ele tivesse conseguido evitar as tragédias que aconteceram em sua vida. Não muito tempo depois, o Prota se senta em um canto e podemos perceber que ele estava em uma guerra. Nesse momento, um jovem se aproxima de nosso guerreiro inigualável, o acusando de ter ceifado a vida de seu pai enquanto aponta uma espada em sua direção. Mas como o MC já estava cansado de tudo, ele apenas ri da situação e começa a murmurar um monte de coisa, enquanto diz que ele já havia tirado a vida de muitas pessoas e uma boa parte delas mereceu o fim que teve. Após isso, o protagonista olha para o jovem com um olhar feroz e faz o garoto tremer na base. Mas inesperadamente, ele pergunta o nome dele enquanto fala que o daria uma chance de se vingar. Ao ouvir isso, o figurante pega sua espada e avança em direção ao pescoço do MC, mas no final o jovem desiste. Nessa hora, nosso arquiteto do universo conversa com o pobre garoto, mas não demorou muito para que ele encontrasse seu fim, enquanto pensava que esse não era o final que havia desejado. Mas como já era de se esperar, o protagonista volta para o momento que era apenas um garoto e fica confuso sobre as coisas que estavam em sua mente, já que lembrava de tudo o que aconteceu em seu futuro distorcido. Não muito tempo depois de aceitar que havia voltado no tempo, o jovem vai até o jardim para pensar sobre o que deveria fazer de agora em diante. Nessa hora, acabamos descobrindo que existiam poucas pessoas da mansão do MC e seu mordomo Ron, que aparece no local e dá ao garoto um suco de tomate, era uma delas. Eu quero uma salada de fruta, James, um capricho. Aqui, tá na mão. Muito suspeito esse figurante. E isso me faz pensar quem é que bebe suco de tomate. Não muito tempo depois, o protagonista é acertado na cabeça por uma pessoa misteriosa, mas inesperadamente era o irmão lixo do garoto que sempre abusava do coitado e o ameaçava para que ele não treinasse sua mana. E com isso em mente, nosso major se levanta extremamente irritado e eu tive quase certeza nessa hora que alguém iria perder a cabeça. Quer apanhar com ou sem Susano? Então acabamos descobrindo que o irmão de Jack era a pessoa que mais queria usar a irmã dele como uma ferramenta para um casamento político. E por isso sempre ameaçava o protagonista para que ele não se tornasse forte. Mas agora as coisas vão ser diferentes e nosso major, que já estava extremamente irritado, olha para o figurante que não gostou do que viu e tenta dar um soco no garoto. Mas para o desespero do figurinha, Jack segura seu braço e em seguida o arremessa contra o chão enquanto dá um sorriso bastante sarcástico perguntando se seu irmão queria uma mãozinha para se levantar. A cara do homem foi a melhor parte. Fique imaginando o que deve ter passado na cabeça dele nessa hora. Eu vou cair! E como já era de se esperar, o figurante não fica nem um pouquinho feliz com o que aconteceu e começa a reunir sua mana para atacar nosso major, que não pareceu se importar muito com isso. Mas antes que as coisas ficassem ainda mais interessantes, o mordomo Ron toma a frente do MC e acaba levando um tapão no escutador de novela. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação do protagonista que fica imaginando que não dava a mínima para isso. O maluco apanhou de graça. E não satisfeito com a situação que já não era das melhores, Jack provoca ainda mais seu irmão lixo, que saca sua espada, mas acaba surpreendido por nossa dignidade cósmica, que avança em sua direção, e sem muito o que fazer, o homem tenta atacar, sem muito sucesso o MC, que desvia facilmente, e em seguida segura o figurante pela cara, fazendo ele perder o equilíbrio. Dá até orgulho desse MC. E isso foi o bastante para o figurante perder a consciência. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Eu fico imaginando o quanto o protagonista era fraco antes para ter sentido medo desse lixo. Ao ver aquela cena, os guardas tentam entrar na baguncinha, mas desistem após Jack dar uma ameaçada de leve neles. Mas como as coisas não poderiam acabar assim tão fácil, nosso guerreiro inigualável vai até o figurante e o arrasta pelo cabelo até a fonte, onde ele começa a se divertir, enquanto lembra como o sorriso de sua irmã havia sido roubado ao ser obrigada a se casar com um bastardo. Não muito tempo depois, o figurante, que não estava entendendo nada que aconteceu, começa a implorar para que o prota parasse. Mas se você achou que ele iria ouvir, você se enganou, pois foi nessa hora que Jack falou
falou em seu ouvido que iria ensinar ele a entender o valor da família. Complicou. E quando estava prestes a iniciar uma nova sessão de diálogo, o mordomo intervém na brincadeira e nosso major desmaia o desavisado antes de jogá-lo para os guardas levarem embora. Esse aí não volta nesse lugar nunca mais. Após esse acontecimento, o protagonista sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Se fosse eu, só para garantir, tinha mandado esse de Americanas. Mas a cara do figurante foi a melhor parte aqui. E como você já deve ter imaginado, as coisas tomaram uma proporção gigantesca, já que o futuro herdeiro chegou na casa principal só o pó. Alguém me arriba, Tozinha! O cara ainda tem frente. Arriba o cara, doido! Mas foi engraçado de ver a reação da mãe do figurante ao olhar o filho dela naquele estado. A mulher quase foi jogar no Vasco. Enquanto isso, o prota não estava nem aí para nada, enquanto aproveitava seu bolo. Não muito tempo depois, esse acontecimento acabou chegando nos ouvidos do pai do MC, que mandou chamar o garoto. Já no local, Jack recebe vários olhares em sua direção por causa do pequeno probleminha que aconteceu, mas não se importou muito com isso e continuou seu caminho com a cabeça erguida. Não muito tempo depois, nosso arquiteto do universo chega ao escritório de seu velho, mas os guardas impedem a entrada de Jack, que, ao invés de ficar intimidado com os cavaleiros, resolve bater de frente com os figurantes, enquanto pensava que se fosse antes, ele teria dado meia volta e ido embora. Nesse caso aqui, ele está se referindo a antes de voltar no tempo. Jack, que agora é poucas ideias, dá uma bicuda no Homem de Lata e em seguida diz que se isso acontecesse novamente, as coisas iriam complicar para eles. E simplesmente vai embora após falar que se seu pai quiser conversar, que ele vá pessoalmente até o MC. Mais tarde, o velho recebe a notícia e, ao invés de ficar irritado, pareceu bastante feliz enquanto diz que seu filho mais novo tinha mudado bastante. Não sei não, hein? Mas acho que esse velho não bate muito bem na cabeça, não. Agora que eu parei para pensar, a bruxa feia da mãe do figurante lá não deu nenhum chilique ou fez nenhum plano meia-boca até agora. Muito suspeito. E de volta à sua residência, o prota aproveita seu suco com a maior plenitude do mundo, enquanto espera seu velho pai aparecer. Não demorou muito para que o encontro entre os dois acontecesse, e nesse momento ele encara o homem enquanto imagina que essa pessoa em sua frente era um bastardo sedento por poder. Com isso, o MC joga um prato no chão e convida seu pai para entrar e conversar. Nessa hora, a bruxa da mãe do figurante começa a dar um chilique, mas nosso garoto não se importou nem um pouco, então o homem usa seu poder para testar se Jack possuía um coração de mana. Mas, ao não encontrar nada, ele pergunta o porquê do garoto ter escondido sua proficiência em artes marciais. E a resposta do prota foi a melhor, já que ele simplesmente fala que não mostrou porque não estava afim. Eu quero uma salada de fruta, James, um capricho. Aqui, tá na mão. Com isso, nosso guerreiro inigualável perde a paciência quando a mulher insulta sua mãe, então ele diz que não dava a menor importância pelo reconhecimento de seu pai, que vai embora após ouvir isso. Mas como Jack queria dar uma alfinetada na bruxa, ele pergunta como estava seu irmão. Não consegui tancar a cara da mulher ao ouvir isso. À noite, acabamos descobrindo que as férias do MC estavam para acabar e pela reação do garoto me faz acreditar que esse aí esqueceu completamente disso. E após ouvir isso, o prota fica imaginando que seria melhor voltar para a academia, já que poderia encontrar sua mestra no caminho. Mas logo as coisas tomam um rumo engraçado quando percebemos que talvez o MC possa ser preso e jogado no calabouço pelos seus atos. Não consegui tancar a reação dele do mordomo e quase me acabo de rir nessa hora. Com isso, acabamos presenciando nosso doutor sendo levado para a prisão, onde será confinado até o dia de voltar para a academia. E com o passar dos dias, Jack começa a imaginar vários cenários que seu pai e a bruxa lá estavam possivelmente pensando. Mais tarde, o garoto acaba lembrando de sua vingança e que precisaria acumular talentos enquanto estava na faculdade. E para fazer isso, o jovem começa a treinar seu poder e acabamos descobrindo que os usuários de mana eram divididos em 10 ranks, sendo chamados de mestres aqueles que chegaram ao 10º rank. E enquanto treinava seus hacks, o MC escuta passos indo em sua direção e interrompe seu treinamento e começa a fingir que estava dormindo.
Não muito tempo depois, ele acaba escutando a voz de sua irmã que estava chorando em frente à cela que o garoto se encontrava. E essa foi uma parte até fofa. E com esse encontro inesperado, os dois acabam conversando por um tempo. Então Jack chama a garota para fugir e começar uma nova história em outro lugar. Mas contra minhas expectativas, a moça recusa e diz que não poderia fazer isso. Não sei não, essa garota é muito inocente, já que acredita que seu pai pode mudar a forma que trata os dois. Ao ouvir isso, o protagonista não consegue mais tancar a saudade que estava de sua irmã e resolve arrebentar o cadeado com seu poder e em seguida dá um abraço na sua nona enquanto diz que agora as coisas seriam diferentes e ela não precisaria mais se sacrificar. E após fazer uma cara bastante sinistra, acabamos percebendo que o protagonista descobriu algo enquanto dialogava com o figurante que se casou com sua irmã, e esse foi o motivo do jovem ter perdido a cabeça completamente. Tem pena desse príncipe figurante quando o MC pega ele dessa vez. Complicou. E com isso, acabamos descobrindo que 10 anos depois do Prota ter fugido de casa, sua família acabou quase sendo destruída e em uma tentativa de salvar seus familiares, a irmã do MC implorou para que o príncipe salvasse eles e após se humilhar muito, seu desejo foi realizado, mas essa foi a história que foi contada e que o garoto sabia. Mas no dia que Jack conversou civilizadamente com o príncipe, ele descobriu que sua irmã foi usada como um brinquedo pela família real até o dia que encontrou seu fim. E por esse motivo, nosso guerreiro inigualável destruiu completamente a família real e no processo de sua vingança, o reino foi arrastado nas chamas de seu ódio. E eu acho que ele fez foi pouco. Deveria ter finalizado mais figurantes. De volta ao protagonista, ele acaba conversando por um tempo com sua irmã. Então, mais tarde, a garota vai embora. Já no prédio principal, a moça vai até seu pai e diz que seu irmão não havia usado magia negra. Nessa hora, descobrimos que ela tinha feito um acordo com o velho para que ele soltasse Jack. Então, o homem comenta que quando o garoto ficar mais velho, deixaria ele viver sua vida em outro lugar. Mas já a senhorita não deveria esquecer seu dever. E eu acho que provavelmente esse acordo é o casamento dela com o príncipe lixo lá. Após isso, a irmã do protagonista deixa o local, enquanto imagina que era impossível fugir de um destino que já estava definido. Essa garota é muito inocente, não tem como. O protagonista vai ter que ficar extremamente forte para conseguir tancar os problemas que essa mulher vai trazer para ele com essa inocência absurda dela. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Na minha humilde opinião, esse Mauá possui um potencial monstruoso e conta com um enredo diferente que consegue prender a atenção do leitor facilmente. E não poderíamos esquecer de nosso protagonista que, ao contrário do que já somos acostumados, não pensa duas vezes antes de fazer o que deseja. Então eu convido vocês a dar uma conferida porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Ha ha ha.